Fala galera, tudo bem? Mais uma vez por aqui para gravar um vídeo de jogos históricos. Vocês têm participado, tem sido muito legal a participação de vocês, então tô sempre de olho. Aproveite aí, se inscreva no canal se você não se inscreveu. É só clicar aqui embaixo, ativa o sininho aí também, já aproveita, que aí você vai ficar por dentro das notificações. Tenho tentado postar nesse período aí de quarentena um vídeo todo dia, sempre às 4 da tarde, com análise de um jogo histórico. Então eu tô sempre de olho no que vocês colocam nos comentários, nas sugestões, nos jogos que vocês querem aí que sejam analisados, para ver ou rever, claro, depende da época, depende de vários aspectos, e até da disponibilidade para achar os jogos para assistir também, mas tem sido um exercício muito legal. E hoje, especificamente, vamos falar da final da Copa de 70, que é um jogo histórico, é um jogo importantíssimo, né? E é um jogo que serve para coroar uma das maiores seleções de todos os tempos, a seleção brasileira de 1970, com enorme qualidade individual, com muito talento reunido em uma mesma equipe e batendo a Itália na final com um 4-1 de forma marcante. Então, oportunidade legal. Eu confesso que eu já tinha visto o jogo, ou pelo menos trechos do jogo, outras vezes. Dessa vez parei para assistir com um pouco mais de atenção mesmo, voltado ali para os 90 minutos. É sempre importante deixar isso claro, né? Que nesse caso aqui, eu tô falando de um jogo que é de uma outra época, então evidentemente o futebol tem particularidades, dependendo da época que a gente vai. É diferente também quando eu vou falar de um jogo de um período em que eu nem nascido era, longe disso na época inclusive, porque evidentemente eu não tenho a capacidade ou o conhecimento mesmo histórico de ter o contexto exato que eu poderia ter para as Copas, digamos ali, a partir de 94, que foram Copas que eu vivi na época, lembro de ter assistido, depois assisti de novo, estudando por curiosidade, gravando outros dos vídeos que vocês têm visto por aqui, então acho que é sempre importante fazer essa ressalva, mas a análise do jogo, acho que dá pra fazer, acho que dá pra gente abordar o jogo sim, na questão de posicionamento, de desenrolar da partida, de funcionamento dos times, mesmo entendendo que, de fato, são épocas diferentes, o esporte muda, o jogo é quase outro, né? Se a gente for pegar, isso acontece em vários períodos da história do futebol e acho que de muitos dos esportes. Muitas questões são cíclicas, muitas questões sofrem adaptações, algumas coisas saem de moda, voltam, outras se modificam completamente e acho que essa é uma das coisas legais do futebol. Então eu nem sou tanto desses assim de querer comparar coisas de épocas diferentes, porque eu acho que sempre existe um contexto muito grande por trás. Mas vamos falar então especificamente do jogo, dessa final, da vitória do Brasil. Em primeiro lugar, acho que é um jogo que todo mundo lembra ou se refere ao jogo como uma exibição de gala de uma seleção brasileira brilhante. Agora, o jogo foi longe de ser tranquilo, né? Foi um jogo extremamente difícil, equilibrado, embora o Brasil tenha tido a iniciativa, então a iniciativa era do Brasil, como um time técnico que era, como um time de enorme talento que era, então é o Brasil quem tenta dar as cartas desde o início. Mas isso não significa que o Brasil tenha conseguido se impor desde o início, que tenha criado uma chance atrás da outra e que tenha colocado a Itália na roda. Não foi isso. Inclusive a gente vai chegar no cenário do quarto gol, que é espetacular, o gol do Carlos Alberto que ficou para a história, mas dentro até das circunstâncias táticas do jogo também, acho que é legal porque o jogo ajuda a mostrar como aquele contexto do quarto gol já estava desenhado desde o início, taticamente falando, mas vamos aos poucos. Estou falando da estrutura dos times, a seleção brasileira tinha o Carlos Alberto numa lateral e o Everaldo na outra, por dentro, Gerson e Clodoaldo quase alinhados, mas com muita liberdade para o Gerson distribuir. O Gerson foi o grande motor da final, para mim o melhor jogador em campo na final, o Gerson, por essa qualidade de distribuição, né, o passe longo, a facilidade para inverter jogo, e os laterais tiveram muito espaço para avançar, para levar o time à frente dentro do jogo. É importante dentro dessa questão de entendimento de períodos na história. Era uma época de um futebol mais espaçado, isso significava menor intensidade, o que privilegiava a qualidade técnica, no gesto técnico, num domínio de bola, num lançamento, numa batida na bola, mas ao mesmo tempo existia mais tempo para você realizar essas ações. Então, nesse jogo especificamente, os laterais possuem muito tempo para serem acionados, arrancarem com a bola, e o Brasil explora muito, principalmente o Carlos Alberto, desde o início do jogo, como essa saída, esse jogador que vai à frente. O lado direito do Brasil foi muito usado. Então, Gerson e Clodoaldo alinhados, o Clodoaldo com algumas arrancadas também, mas o Gerson como esse motorzinho do meio campo.
Rivellino como um meia um pouco mais à esquerda, Jairzinho na ponta direita, Pelé e Tostão na frente, Tostão caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, Pelé um pouquinho à direita, mas recuando também, e aí entra o lado importante em relação ao adversário, entendendo também que a Itália marcava com alguns encaixes muito específicos, então as referências eram individuais. Então se a gente para olhar como que era o desenrolar da partida, é longe daquele modelo de você enxergar as linhas definidas de marcação, porque não eram essas as referências. Então a Itália tinha muito bem definidos os encaixes. Por exemplo, o Giacinto Facchetti, lateral esquerdo, era quem acompanhava o Jairzinho em qualquer área do campo. Então ele era quem marcava individualmente. Se a gente for olhar, por exemplo, o Rossato era quem marcava o Tostão, caindo pelo lado esquerdo do ataque, caindo por dentro, circulando em diferentes faixas. Então era muito dessa forma que se desenrolava o jogo, assim como o Pelé também teve a marcação individual dele. O Tchera era quem ficava da linha de 4, muitas vezes como a sobra, como o jogador que sobrava diante dos encaixes dos outros 3 jogadores. Então a Itália não necessariamente ocupava os corredores, porque o Facchetti até ficava como um lateral esquerdo, se o Jairzinho tivesse por ali. Se o Jairzinho caísse por dentro, o Facchetti estava por dentro. Então era muito frequente ver a entrada da área ou o miolo da área ali mesmo preenchido pelos defensores da Itália, não necessariamente os lados do campo. Agora, a Itália consegue ter uma saída, uma válvula de escape importante pelo lado direito, principalmente, com o Domenghini, que é um dos principais nomes da Itália na final. Então ele é um jogador que frequentemente cai pela direita para receber, ser acionado desde a saída de bola e conduzir a bola, arrancar, atravessar o campo carregando essa bola. Por dentro, Mazzola fazia esse papel também. Agora, o primeiro tempo tem no Luigi Riva, né, o Didi Riva, um dos destaques individuais, tecnicamente falando. A qualidade na participação dos lances, fosse um passe de primeira, uma ajeitada, um chute forte na entrada da área. A Itália ameaça o Brasil no início do jogo e muito disso passa pelo fôlego e pela ocupação de campo do Domenghini, ora por dentro, ora por fora, então muitas vezes quase como um ala pela direita, já que não existia esse papel do lateral. O lateral da Itália, em tese, era o Burnic. Só que o Burnic fica como um marcador individual do Pelé na final. Então, ele deixa de ser o lateral direito, passa a jogar como um zagueiro por dentro mesmo, até um zagueiro pela esquerda, já que o papel dele era acompanhar individualmente o Pelé. É o jogador que é batido no gol de cabeça do Pelé, né? Quando o Pelé sobe demais naquele belo gol, o primeiro gol do Brasil na decisão. Então, a lateral direita da Itália não existia alguém ocupando aquele setor. E nem era uma prioridade, porque a preocupação da Itália não era a marcação do setor, e sim a marcação com as referências individuais dos grandes craques que o Brasil reunia na época. A questão para o Brasil o primeiro tempo é o primeiro tempo de dificuldade para conseguir criar chances mais claras, então embora tivesse a iniciativa, a bola geralmente avançava com Gerson, com Carlos Alberto, com Clodoaldo, geralmente os 3 buscando o lado direito. O Everaldo tinha espaço para avançar pelo lado esquerdo, não chegou a explorar tanto isso, mas tinha campo para subir, enquanto o Rivellino faz um primeiro tempo de muitos erros técnicos, né, na batida da bola, que sempre foi uma marca registrada dele. Então, pegando muito mal em batidas de fora da área, em cobranças de falta. O Brasil tem algumas oportunidades, ele acaba batendo mal. No segundo tempo, cresceria, né? Viraria um dos destaques da segunda etapa do Brasil. Mas é interessante isso, porque embora o Brasil tenha tido a iniciativa, a Itália ameaça no início do jogo, consegue dar trabalho, consegue criar chances também. Aí vem o gol do Brasil, que teoricamente mudava todo esse cenário, dava ao Brasil a vantagem no placar, a teórica tranquilidade numa final de Copa para de repente se soltar. O gol de empate da Itália sai num erro de saída de bola do Brasil, né? A bola fica viva depois de um erro no campo de defesa e a Itália chega ao empate. E no segundo tempo, o jogo continuava bastante igual. A Itália chega a ter chance clara no segundo tempo, com batidas, com escapadas, né? De novo, Domenghini pela direita, Mazzola por dentro, Didi Riva como esse jogador que ora caía pelos lados do ataque, ora era um atacante, em outros momentos era um armador também, um pouco mais recuado. E o Brasil consegue, no segundo tempo, de diferente em relação ao primeiro, ter um pouco mais da participação do Rivellino. Então o Rivellino começa a aparecer um pouco mais, a acertar mais também. Então se o Brasil tinha dificuldade de colocar Pelé e Tostão no jogo, muito por conta dessa forte marcação, em alguns momentos uma dura e violenta marcação da Itália, isso é outra questão que é importante destacar como contexto histórico, né? O futebol de outros tempos era um futebol
que permitia muito mais a violência mesmo. Então, muitas coisas passavam batidas, muitas entradas violentas passavam batidas, e afinal tem algumas entradas muito duras, dos dois lados, porque tem também de jogadores brasileiros em menor quantidade, mas mais de jogadores italianos. O próprio Bertini também comete algumas faltas bem duras e ele passa a ter um papel importante de tentar marcar esse deslocamento do Rivellino a partir do momento em que o Rivellino entra mais no jogo. Mas quem aparece para desequilibrar de vez o jogo, quem muda a partida na minha visão, é quem já era o grande destaque do jogo, o Gerson. Então se o Gerson era o cara do passe, da distribuição, que carimbava a saída de bola, que invertia e achava o corredor aberto para os laterais subirem, o Gerson aparece marcado por dentro e mesmo assim acha um belo chute de fora da área para fazer o 2-1. A partir dali, o jogo muda. Aí, de fato, dá pra gente falar sobre uma final de Copa em que o Brasil foi superior, brilhou, apareceu um futebol bonito, mas não era exatamente o que acontecia antes. Antes era um jogo difícil, competitivo, contra uma seleção forte, com qualidade e que estava conseguindo conter, na medida do possível, as chances claras. Porque, evidentemente, é muito difícil você parar uma seleção brasileira que tem Gerson, Rivellino, Jairzinho, Tostão e Pelé, para ficar nesses, né? Então, só o fato do Burnic, por exemplo, que estava conseguindo até dar conta do Pelé em boa parte dos duelos na saída da área, em alguns momentos também apelando para faltas, fazendo entradas um pouco mais duras, mas estava conseguindo conter essa participação mais efetiva do Pelé. Não conseguiu no lance do gol, no primeiro tempo, o cruzamento para a área na segunda trave, que não tem ninguém marcando as costas dele, e aí de novo entra aquela questão do conceito de marcação individual e zona, porque teoricamente, se você pensa numa marcação por zona, a cobertura seria do lateral esquerdo, Facchetti no caso. Só que Facchetti não tinha essa obrigação, a obrigação dele era seguir o Jairzinho em qualquer parte do campo. Então é isso que acontece, aquele espaço fica vazio, o Pelé sobe muito para fazer o primeiro gol. Assim como o Gerson sai da marcação, bate de fora para fazer o segundo. A partir daí, aí sim o jogo muda, o Brasil chega ao terceiro gol um pouco depois, e eu tô falando nesse caso aí de basicamente metade do segundo tempo, né? E o terceiro gol vem logo na sequência, o gol do Jairzinho, e é numa bola parada, né? É numa bola levantada para a área, que o Brasil consegue ganhar a primeira bola dentro da área e a sobra fica com o Jairzinho. Aí sim, o 3-1 dá uma tranquilidade no placar para o Brasil se soltar e aí começar a apresentar belos momentos de uma qualidade técnica que a equipe possuía, né? Então o Rivellino se solta, faz alguns lances bonitos também depois disso. No segundo tempo a bola parada também que o Rivellino já tinha ameaçado, ele já tinha colocado bola no travessão. Então vira um jogo com uma outra cara. E aí fica para a história o lado mais do espetáculo, que aquele time era capaz de dar. Não é que tenha dado ao longo dos 90 minutos na final. E é até meio fora da realidade imaginar que uma final de Copa do Mundo seja o jogo para espetáculo os 90 minutos. Então nem é esse o caso. Mas a sensação dos 20 minutos finais talvez seja a sensação que ficou para a história, justamente do time capaz de trocar passes com qualidade, abrir espaços, e aí a gente entra no gol, no golaço, um dos mais marcantes da história das Copas, que é o gol do Carlos Alberto, porque passa por todo mundo, porque tem a visão de jogo, a questão de explorar os espaços vazios, e no início do vídeo eu falei que tinha tudo a ver com o conceito tático do jogo, justamente por quê? Porque a jogada tem um passe em profundidade na esquerda para o Jairzinho. O Jairzinho era o ponta pela direita. Eu falei aqui que a marcação era individual nele com o Facchetti, lateral esquerdo da Itália. E nesse lance, o lance do gol do Carlos Alberto, o Jairzinho sai da direita para receber na ponta esquerda e carrega com ele o Facchetti. No que carrega, aquele buraco do outro lado está aberto. Ele rola a bola para o Pelé, vem o passe no tempo certo para a entrada do Carlos Alberto no corredor vazio. Vazio justamente porque a Itália não se preocupava em marcar os setores da defesa, e sim os adversários individualmente. Só que o Carlos Alberto tinha liberdade o jogo inteiro para subir, e subiu tantas vezes, e sobe para finalizar num golaço que marca de vez a belíssima goleada e o título mundial do Brasil na Copa de 70. Uma curiosidade é que minutos antes desse gol tinha acontecido algo parecido pelo outro lado, porque o Everaldo tinha recebido um lançamento também no corredor vazio para entrar e ele acaba sendo travado na hora da finalização. Mas poderia ter sido um gol parecido, talvez não com a mesma beleza da sequência de passes, de como o Brasil dita o ritmo até chegar àquele quarto gol, mas poderia ter saído também pelo outro lado um gol parecido, porque o Everaldo tem essa chance.
Ele até recebe mais dentro da área, acaba não conseguindo transformar em gol. Mas enfim, uma seleção brilhante que consegue um resultado e tanto diante de uma grande rival numa final de Copa do Mundo, e tudo isso fica para a história, como todo mundo já sabe. Quero saber a opinião de vocês em relação ao jogo, em relação àquela seleção, em que lugar na história você coloca a seleção brasileira de 70, se é a melhor que o Brasil já teve, se é a melhor das Copas, enfim. Quero saber e quero sugestões de outros jogos históricos para a gente falar por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.